Estamos vivendo em um momento crucial para a sobrevivência do nosso planeta. A cada dia que passa, somos bombardeados por notícias alarmantes sobre as guerras no mundo, terríveis enchentes, incêndios florestais, terremotos, vulcões, mudanças climáticas, o desmatamento desenfreado, a poluição dos oceanos e a extinção de espécies. E o pior de tudo é que muitos desses problemas são causados pela ação do homem. É hora de acordarmos para a realidade e agirmos de forma urgente e eficaz. Não podemos mais nos dar ao luxo de ignorar os sinais claros de que a natureza está sofrendo e que, se não mudarmos nossos hábitos e comportamentos, estaremos condenando as gerações futuras a um planeta devastado e sem recursos naturais. Cada um de nós tem um papel fundamental nessa luta pela preservação do meio ambiente. Precisamos repensar nossos hábitos de consumo, reduzir nosso desperdício, reciclar e reutilizar materiais, apoiar iniciativas sustentáveis e pressionar governos e empresas a adotarem práticas mais responsáveis. Não podemos mais adiar essa mudança. O tempo está se esgotando e as consequências de nossa inação serão catastróficas. As guerras no mundo. É lamentável que todos os dias, em diferentes partes do planeta, se travem conflitos armados que causam sofrimento e destruição. É hora de parar esta espiral de violência e procurar soluções pacíficas para os nossos problemas. Não podemos continuar a permitir que a guerra seja a resposta às nossas divergências e diferenças. Devemos aprender a dialogar, a ouvir-nos e a procurar compromissos que nos permitam viver em paz. As guerras não afetam apenas os países envolvidos, mas também têm repercussões globais. Provocam deslocamentos massivos de pessoas, destroem comunidades inteiras e geram um clima de instabilidade que põe em perigo a segurança de todos. É nosso dever como cidadãos do mundo levantar a voz e exigir que os nossos líderes acabem com as guerras e procurem soluções diplomáticas. Devemos pressionar para que os direitos humanos sejam respeitados e para que os mais vulneráveis sejam protegidos no meio dos conflitos. Não podemos ficar de braços cruzados enquanto milhares de pessoas sofrem as consequências da guerra. Devemos agir, unir-nos e trabalhar juntos para construir um mundo mais justo e pacífico para todos. Façamos da paz a nossa bandeira, da solidariedade a nossa força e do diálogo a nossa ferramenta para resolver conflitos. Juntos podemos alcançar um mundo sem guerra, um mundo onde reine a harmonia e a coexistência pacífica. É hora de dizer não às guerras no mundo. É hora de construir a paz. Vamos nos unir e fazer a diferença. As alterações climáticas. As mudanças de longo prazo nas temperaturas e nos padrões climáticos. Essas mudanças podem ser naturais, devido a mudanças na atividade do Sol ou a grandes erupções vulcânicas. Mas desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal motor das alterações climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás. A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases com efeito de estufa que funcionam como um cobertor enrolado à volta da Terra, retendo o calor do Sol e aumentando as temperaturas. Os principais gases com efeito de estufa que estão a causar as alterações climáticas incluem o dióxido de carbono e o metano. Estas resultam da utilização de gasolina para conduzir um carro ou de carvão para aquecer um edifício, por exemplo. A limpeza de terras e o desmatamento de florestas também podem liberar dióxido de carbono. As operações agrícolas e de petróleo e gás são as principais fontes de emissões de metano. A energia, a indústria, os transportes, os edifícios, a agricultura e a utilização dos solos estão entre os principais setores causadores de gases com efeito de estufa. Os cientistas climáticos demonstraram que os humanos são responsáveis por praticamente todo o aquecimento global nos últimos 200 anos. Atividades humanas como as acima mencionadas estão a causar gases com efeito de estufa que estão a aquecer o mundo mais rapidamente do que em qualquer momento, pelo menos nos últimos 2000 anos. A temperatura média da superfície da Terra é agora cerca de 1,2 graus Celsius mais quente do que era no final do século XIX antes da Revolução Industrial e mais quente do que em qualquer altura dos últimos 100.000 anos. A última década, de 2011 a 2020, foi a mais quente já registrada e cada uma das últimas 4 décadas foi mais quente do que qualquer década anterior desde 1850. Muitas pessoas pensam que as alterações climáticas significam principalmente temperaturas mais altas. Mas o aumento da temperatura é apenas o começo da história. Como a Terra é um sistema onde tudo está conectado, as mudanças numa área podem influenciar as mudanças em todas as outras. As consequências das alterações climáticas incluem agora, entre outras, secas intensas, escassez de água, incêndios graves, aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e declínio da biodiversidade.
Numa série de relatórios da ONU, milhares de cientistas e revisores governamentais concordaram que limitar o aumento da temperatura global a não mais de 1,5 graus Celsius isso irá ajudar a evitar os piores impactos climáticos e a manter um clima habitável. No entanto, as políticas atualmente em vigor apontam para um aumento de 3 graus Celsius na temperatura até ao final do século. As emissões que provocam as alterações climáticas vêm de todas as partes do mundo e afetam toda a gente, mas alguns países produzem muito mais do que outros. Só os 7 maiores emissores China, Estados Unidos da América, Índia, União Europeia, Indonésia, Rússia Federação e Brasil foram responsáveis por cerca de metade de todas as emissões globais de gases de efeito estufa em 2020. Todos devem tomar medidas climáticas, mas as pessoas e os países que criam mais problemas têm uma maior responsabilidade de agir primeiro. A adaptação às consequências climáticas protege as pessoas, as casas, as empresas, os meios de subsistência, as infraestruturas e os ecossistemas naturais. Abrange os impactos atuais e os prováveis no futuro. A adaptação será necessária em todos os lugares, mas deve ser dada prioridade agora às pessoas mais vulneráveis e com menos recursos para fazerem face aos perigos climáticos. A taxa de retorno pode ser alta. Os sistemas de alerta precoce para catástrofes, por exemplo, salvam vidas e propriedades e podem proporcionar benefícios até 10 vezes superiores ao custo inicial. Podemos pagar a conta agora ou pagar caro no futuro. A ação climática exige investimentos financeiros significativos por parte de governos e empresas. Mas a inação climática é muito mais cara. Um passo crítico é que os países industrializados cumpram o seu compromisso de fornecer 100 milhões de dólares por ano aos países em desenvolvimento, para que possam adaptar-se e avançar para economias mais verdes. As enchentes no mundo. Enchente ou cheia é o transbordamento em cursos de água e canais devido a chuvas muito intensas. Em mares e oceanos, os alagamentos devidos a ressacas também são denominados de enchentes, como os já ocorridos na Holanda, Estados Unidos, Brasil e outros vários países. A ocorrência de enchentes é mais frequente em áreas mais ocupadas, quando os sistemas de drenagem passam a ter menor eficiência com o tempo se não forem recalculados ou devidamente adaptados tecnicamente. É comum o aumento das destruições devido sobretudo ao adensamento populacional de determinadas áreas sujeitas tradicionalmente a cheias cíclicas. Como todo fenômeno natural, pode-se sempre calcular o período de retorno ou tempo de recorrência de uma enchente recorrendo-se a métodos estatísticos comumente utilizados em hidrologia, como o método de Gumbel ou de Galton-Gilbert. Quando este transbordamento ocorre em regiões com baixa ou nenhuma ocupação humana, a própria natureza pode se encarregar de absorver os excessos de água gradativamente, gerando poucos danos ao ecossistema, mas podendo gerar danos à agricultura. Existem cheias artificiais provocadas por erros de operações de comportas de vertedouros de barragens ou por erros de projetos de obras hidráulicas como bueiros, pontes, diques etc. Quando o transbordamento dá-se em áreas habitadas de pequena, média ou grande densidade populacional, os danos podem ser pequenos, médios, grandes ou muito grandes, de acordo com o volume de águas que saíram do leito normal e de acordo com a densidade populacional. A ciência que estuda os fenômenos das enchentes é a hidrologia, que é, normalmente, ensinada nos cursos de geografia, engenharia hidráulica, engenharia sanitária, engenharia ambiental, engenharia civil e outros. Algumas obras podem ser realizadas para controle das enchentes tais como bueiros, diques, barragens de defesa contra inundações ou mesmo obras de revitalização de rios, muito utilizadas na Holanda e na Alemanha. Os vulcões no mundo. Vulcão é uma estrutura geológica criada quando o magma, gases e partículas quentes como cinza vulcânica escapam para a superfície. Eles ejetam altas quantidades de poeira, gases e aerossóis na atmosfera, interferindo no clima. São frequentemente considerados causadores de poluição natural. Tipicamente, os vulcões apresentam formato cônico e montanhoso. A erupção de um vulcão pode resultar num grave desastre natural, por vezes de consequências planetárias. Tal como outros eventos naturais, as erupções são quase que imprevisíveis e causam danos indiscriminados. Entre outros, tendem a desvalorizar os imóveis localizados em suas vizinhanças, prejudicam o turismo, interrompem o tráfego aéreo e consomem a renda pública e privada em reconstruções. Na Terra, os vulcões tendem a formar-se junto das margens das placas tectônicas. Existem exceções quando os vulcões ocorrem em zonas chamadas de hotspots, pontos quentes, que são locais aonde o manto superior atinge altas temperaturas. Os solos nos arredores de vulcões formados de lava arrefecida tendem a ser bastante férteis para a agricultura. A palavra vulcão deriva do nome do deus do fogo na mitologia romana Vulcano.
A ciência que estuda os vulcões é chamada de vulcanologia, e o profissional que atua na área vulcanólogo, que deve ter conhecimento em geofísica, há outros ramos da geologia tais como a petrologia e a geoquímica. Os incêndios florestais no mundo. Um incêndio florestal é um fogo ou queimada que se propaga sem controlo numa área florestal, que geram impactos sociais e ambientais onde ocorrem. Um incêndio florestal distingue-se de outros tipos de incêndio pela sua ampla extensão, a velocidade com a qual se pode estender desde o seu lugar de origem, o seu potencial para mudar de direção inesperadamente, e a sua capacidade para superar obstáculos como estradas, rios e acaba prejudicando ou destruindo a fauna e a flora, acometendo principalmente os animais. O incêndio rural é o incêndio florestal ou agrícola que decorre nos espaços rurais. Um incêndio rural distingue-se de outros tipos de incêndios pela sua ampla extensão, a velocidade com a qual se pode estender desde o seu lugar de origem, o seu potencial para mudar de direção inesperadamente, e a sua capacidade para superar obstáculos como estradas, rios e aceiros. O incêndio rural pode ser incêndio agrícola. O incêndio rural em que a área ardida agrícola é superior à área ardida florestal e a área ardida florestal é inferior a 1 hectare. Incêndio florestal. O incêndio rural em que a área ardida florestal é superior à área agrícola e a área ardida total é inferior a 1 hectare ou sempre que a área ardida florestal seja superior a 1 hectare. Dependendo do tipo de vegetação em que ocorre, um incêndio rural também pode ser classificado mais especificamente como uma das seguintes ocorrências: fogo de montanha, fogo de caatinga, fogo de pastagem. Muitos incêndios rurais são considerados catástrofes naturais, mas pelo facto de se desenvolverem na natureza e por a sua possibilidade de ocorrência e características de propagação. Porém, existem incêndios que são praticados de forma proposital pelo homem, com o objetivo de cultivar pastagem para o gado ou a retirada de madeira para o comércio. Fim do mundo. É um evento futuro hipotético que tem o potencial para prejudicar ou extinguir a humanidade ou qualquer outra forma de vida no planeta Terra. Entre os potenciais riscos catastróficos globais estão, entre outros, uma inteligência artificial hostil, as armas de nanotecnologia, as alterações climáticas, a guerra nuclear e as pandemias. Pesquisadores têm dificuldade em estudar a extinção humana diretamente, uma vez que algo assim nunca aconteceu. Apesar disto não significar que a extinção humana não vai acontecer no futuro, criar modelos de riscos existenciais é algo complexo, em parte devido ao viés de sobrevivência. As transformações do nosso planeta, seja por eventos naturais ou por participação do ser humano, está nos custando preço muito alto a pagar. Precisamos agir agora, de forma decisiva e determinada, para garantir um futuro digno para as próximas gerações. Portanto, eu os convoco a se unirem nessa causa urgente e nobre. Vamos nos comprometer a fazer a nossa parte, a sermos agentes de mudança em prol do nosso planeta. Juntos, podemos reverter essa situação e construir um mundo mais sustentável, justo e equilibrado para todos. O futuro do nosso planeta está em nossas mãos. Vamos agir antes que seja tarde demais. Juntos, somos mais fortes e capazes de transformar o mundo. Vamos salvar o nosso planeta, antes que seja tarde demais. Inscreva-se no canal.